todos, sejam bem-vindos ao Metro e Meio de Conversa com Elsa Gomes aqui nos estúdios da CFM em Leiria, hoje com uma convidada muito especial, aliás todos os meus convidados são especiais, alguns são as minhas pessoas, outros conheço de vista, mas tudo pessoas muito importantes e que têm sempre algo a acrescentar e a dizer de muito importante que queremos partilhar convosco aqui nos estúdios da CFM, para todo o auditório, e também depois os episódios disponíveis no podcast. Já me estou a engasgar, mas isto, pronto, o início às vezes custa assim um bocadinho. E, portanto, vamos já de seguida conhecê-la, Sílvia Brites. Olá, Sílvia. Olá. Bem-vinda aqui a esta pequena, mega, grande superfície que são os estúdios da CFM em Leiria. Que bela surpresa, obrigada mesmo. Um gosto entrevistar-te. Isto não estava nos teus planos, não certamente. Pregas-me sempre partidas. Eu prego sempre partidas à Sílvia, mas o que é engraçado é que estas partidas que eu tenho feito, não és a única vítima, mas tenho tido a sorte e a benção de toda a gente ter aceitado os convites que tenho feito até agora, portanto é sempre bom. Sílvia, então para quem não sabe, Sílvia Brites, ela nasceu em Leiria, no Dom Manuel da Guiar, tal como eu, não é? Nesse hospital maravilhoso. Sim, maravilhoso. Junto ao rio, nós logo ali, exato, logo assim a nascer em bom, tudo a fluir. E é psicóloga de formação. Entretanto, lançou 2 livros, o primeiro foi O Senhor Tempo e o segundo, Vespalina. Mas começamos pelo princípio, pela tua formação e se calhar nunca falámos assim muito em pormenor desta questão. Tão sérias. Não é conversa séria, isto é uma conversa descontraída, mas como é que tu vieste parar à psicologia? Foi uma coisa que tu já tinhas assim ideia quando eras miúda? Porque às vezes há crianças, não é? E tu que és psicóloga, que muito cedo têm esta ideia que eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, eu quero ser isto e aquilo. Não foi isso que aconteceu contigo? Não foi isso que me aconteceu e eu tinha colegas que perfeitamente psicologia desde o 8º, não é? Comigo não, olha, e também a vida acaba por... Ora, aí está, espera aí, este momento é único, inigualável num podcast. Espera, só um bocadinho, foi aquilo que eu te falei, a nossa vizinha... Mas já não é despedida. Não, é banda sonora, isto já faz parte, nós já assumimos que isto faz parte do nosso podcast. Exato. Ela fecha o estaminé e nós já nem cortamos, não é, Rui? Rui Pereira, aqui no auxílio, beijinho, ele já se está a rir, porque isto tem sido muito engraçado, temos acertado sempre na mousse. Pronto, então estavas-te a dizer... Não foi nada planeado, porque em tudo o que me acontece não é assim tão planeado como eu gostaria, sim. A vida vai-me empurrando para as coisas e ela empurrou-me um bocadinho para a psicologia. Havia a possibilidade de... Eu tinha entrado num outro curso e nem me lembro já qual era, sinceramente, e vejo a possibilidade de estudar em Leiria, ficar em casa, e eu fui a primeira turma do ISLA a estrear Psicologia. Depois, mais tarde, então, quando eu comecei a perceber, isto é uma coisa mesmo para levar a sério, eu quero estudar mais. Ainda fiz lá uma pós-graduação que era suposto ser um mestrado, mas não havia possibilidade disso acontecer, e então fui fazê-la em Coimbra. E também foi uma experiência muito interessante. E o mestrado foi em que? Em avaliação psicológica. Mestrado em avaliação psicológica. Não vais usar essas armas agora aqui comigo, pois não? Não trago instrumentos. Não trazes instrumentos para me avaliar, então se calhar não é fácil, não é? Não trago a máquina da verdade, nem nada disso. Não, pois, mas traz aí muitas coisas, nós já vamos aqui. Sim. Ela trouxe coisas, Rui, tu já viste? Nós temos uma banca cheia de coisas, eu estou fascinada. É um suporte para mim, também grande. E pronto, e depois também aconteceu a experiência de dar aulas no ensino superior, desde aquela altura. Fui logo convidada para dar aulas no ensino superior e nunca mais parei. Nunca mais desvinculei das aulas e também depois, consequentemente, da formação. E então depois, aí já conduzi mais as coisas no sentido também de ficar nas áreas que eu tinha interesse, que eu ia trabalhar. E com os quais também depois, ao longo do tempo, depois do curso e do mestrado, começaste a pensar, identifico-me mais com isto, identifico-me mais com aquilo. Isso mesmo. Mas sabes, eu não posso deixar de dizer esta experiência que foi incrível para mim, que foi há uns tempos atrás, tive que defender umas provas públicas a propósito da instituição onde eu dou aulas atualmente, e então eu tive que apresentar um trabalho, etc., e provar a minha experiência profissional. E o júri perguntou-me qual era o meu paradigma epistemológico, Elsa. O teu paradigma... Espera aí, Rui, espera. O júri Rui, tu estás atento. Qual é, afinal de contas, o seu paradigma epistemológico? Ninguém me tinha perguntado nada parecido. E eu pensei, eu não tenho
o meu paradigma epistemológico, que é, no fundo, a minha área de interesse, porque eles viram pela minha formação que eu vou saltitando de área em área, tem a ver comigo, Elsa. Eu não posso separar a pessoa que eu sou da pessoa da profissional, percebes? Houve uma altura da minha vida que os meus pais puseram-me na dança, puseram-me na pintura, puseram-me na música. Como qualquer pai. E então, mas era eu que pedia, e o meu pai um dia chegou ao pé de mim e disse, vais ter que escolher, percebes? Então, eu levo os meus interesses dos paradigmas epistemológicos ao longo, também à medida que a minha vida vai avançando. E das circunstâncias que eu vou também vivendo, percebes? E é isso que também, por isso, nada disto foi uma escolha, percebes? Por exemplo, durante imenso tempo da minha vida, uma grande parte eu consumia livros infantis, que cheguei a um ponto que já não tinha desculpa, não era criança, não tinha sobrinhos, não tinha filhos, era para mim, e eu adorava trabalhá-los, usava-os em consulta e ainda hoje faço. Até descobri depois, mais tarde, que eu podia também transformar algumas palavras para elas serem instrumentos. Portanto, isto foi sempre uma surpresa. Coisas que foram surgindo na tua vida. Sim, exatamente, porque eu também tem a ver com os meus interesses, aquilo que eu consumo. Por exemplo, agora, no fim de semana passado, eu fui a um encontro de literatura infantil. Eu sou a única psicóloga que está lá, entendes? Porque isto tem a ver com os meus interesses. E depois, quando os professores estão lá todos a perguntar, porque aquilo é para professores e para pessoas que... Mas porquê é que estás aqui a fazer? Sim, és de que agrupamento? E tu, eu sou do agrupamento, olha, eu sou dos escuteiros. Sim, exato. Não tem a ver com os meus interesses, percebes? E eu tento silvizar isto tudo. Pronto, é o que eu faço. É por aí. Por isso eu não sei bem qual é o meu paradigma epistemológico. Eu também posso dizer isso, se calhar também não sei qual é o meu paradigma epistemológico, porque eu gosto de fazer tantas coisas e as coisas também foram surgindo para mim que se calhar é muita coisa, são muitos caminhos, lá está, que se cruzam, não é? Sim, e depois claro que batalho mais num que fica, não é? Que fica o fundo e que vai perdurando, mas é isso. Quando te conheci, curioso, recordo-me que eu conheci-te numa altura em que tu estavas... Em formação, estavas em estágio, foi a primeira vez que eu estive contigo, num hospital privado, e eu na altura era delegada de informação médica, portanto vendia drogas, drogas legalizadas. Era o meu paradigma da altura. Eu não vendia, eu promovia medicamentos de prescrição médica, digamos assim. Claro. Assim é que, não é digamos, assim é que é correto. E foi quando te conheci, portanto, quando te vi, achei-te uma rapariga curiosa, tímida, algo tímida. Sim, é verdade. E pronto, e até um bocado estarrecida, porque eu entrei assim de repente no consultório na altura do Dr. Paulo Coelho, recordo, um beijinho ao Dr. Paulo Coelho. Olha, é uma pessoa que também quero trazer aqui ao podcast. Uau. Que há de ter, eu sei que ele tem muitas histórias interessantes para contar, experiências da medicina, aliás ele é um grande médico. E pronto, nesta altura achei-te assim tímida, quer dizer, estavas a dar os primeiros passos, não é? Claro. Como é que foi essa experiência de tu sais do ensino, porque uma coisa é o ensino, não é? E outra coisa é quando tu cais na realidade, não é? Sim. Cais na realidade e começas a trabalhar, primeiro a estagiar, portanto, como é que foi esta transição para o estágio e depois do estágio mesmo para os primeiros passos em consultas, a tratar de casos? Eu acho que tive uma boa formação, tive excelentes professores. Na altura nós acabávamos por ser privilegiados, porque como o Isla estava a estrear o curso, ia buscar os professores de Coimbra e tudo mais, alguns professores que eram também de Leiria. E eu fui bem formada, eu ao longo do meu tempo tive bons professores. Tiveste essa sorte? Tive esta sorte, sim. E houve um que nos disse sempre que uma licenciatura era uma licença para aprender. Uma licença para aprender, gosto. E isso foi logo a primeira. Ele tinha razão, entendes? Agora que tinha um diploma, agora que já tinha feito aquelas tarefas todas, agora o que é que eu faço? E depois ia tendo um mestre, que foi o professor Carlos Lopes Pires, e ainda é hoje uma grande referência para mim,
onde assisti a imensas consultas com ele, onde trabalhei muito com ele, e ele dizia muitas vezes, às vezes estávamos a fazer algumas sessões mais grupais, de grupos mais de orientação e tudo mais, e ele dizia, a Sílvia depois ela vai perceber como é que isto funciona melhor, quando alguma pessoa estava mais envergonhado de ter que exigir mais isto, ou de mandar uma mensagem, ou de ligar, ela aos poucos vai percebendo como é que isto funciona. E foi muito rápido até perceber aquilo que levava as pessoas a pedir ajuda psicológica, e foi também estranho no sentido assim, eu vou sempre trabalhar com adultos. As primeiras pessoas que eu comecei a trabalhar foram crianças. Foi sempre assim, sabes? Estava lá naquele sítio àquela hora, com mestres que tive. E depois a direcionar para uma coisa que tu nem tinhas pensado. Não tinha pensado. E depois, hoje, é claro, esta vida é um rascunho, depois quando queremos passar a limpo já não vamos a tempo, mas agora faz todo o sentido, percebes? Tudo o que eu tinha construído até como pessoa até ali, levou-te até aqui. Tudo, percebes? E, na altura foi uma unidade que o Isla tinha criado de psicologia, que ainda fizemos alguns eventos científicos em Leiria e tudo mais, levámos a Unipsi, que era a unidade da altura aqui, e nós prestávamos serviço à comunidade e eu comecei logo a partir daí a trabalhar à séria. Crianças, sim, à séria. Com crianças e se calhar com questões muito pertinentes. Sim. Não se calhar hoje em dia se calhar as crianças têm, bem, eu não vou dizer que não há problemas de fundo e estruturais, mas isto não é? Mudou um bocadinho, sim. As coisas mudaram. Eu tenho uma ideia, e não sei se concordas, aliás, é uma pergunta. Achas que as crianças hoje em dia, desde esses tempos em que tu começaste a trabalhar com crianças, há um certo endeusamento da criança, os pais depositam uma eu não queria dizer esperança, não é fé, mas como se o filho fosse o perfeito, sabe fazer tudo, tem que ser o melhor, não sei. Varia bastante. Eu acho que já estamos a ultrapassar essa fase, sabes? Se por um lado existiu muito isso em relação àquela criança que tinha que se arriscar, que tinha que superar e tudo mais, passámos por esse endeusamento. Agora, neste fim de semana, curiosamente, e fazendo um workshop com o escritor o Gonçalo Tavares, ele estava a dizer uma coisa super polémica, que ele escreveu: já não há crianças. E é no sentido de estamos a perdê-las, já não é sequer o endeusamento, é estar a perdê-las para outras coisas. É curioso, quando tu falas essa frase, leva-me a uma plataforma, e tu sabes, o TikTok hoje em dia, os miúdos consomem, aliás, a Comissão Europeia está a ponderar seriamente, não só por causa do TikTok, todas as redes sociais, mas essencialmente por causa do TikTok, em formalizar uma idade em que as crianças, a partir dessa idade, a partir dos 15, é que podem ter redes sociais. Ver meninas com 9 anos a fazer tutoriais de maquilhagem, para mim é um choque. Para mim é um choque. Eu não posso... Elsa, eu levo todas as minhas fantasias e a minha imaginação levei durante bastante tempo para os infantários, não é? E agora vamos beber a água da alegria, a água da calma. Mas, o copo não tem água, ou não está aí, não está aí a alegria. E eu ver crianças do pré-escolar, que é o auge da fantasia, da imaginação. E eu disse, então não está aí, tu não viste eu a pôr, estás a entender? Ver isso a acontecer, uma criança que está a dizer, eu vou-me agora aqui sentar na cadeira da calma, essa cadeira não é na calma, é só uma cadeira. Eu não estou a dizer que isto represente todas as crianças, como deves imaginar, mas a partir do momento que eu já vejo uma que levanta isto, e que se calhar quando eu, na minha altura de criança, daria tudo para alguém fantasiar e me dar uma cadeira da calma ou da raiva, ou fosse o que fosse, entendes? Isso torna-se bastante sério. E estás a falar na pré, não estamos a falar no pré-escolar. Portanto, estamos a falar no pré-escolar. Não estás a falar em miúdos com 11 anos que estão a entrar na... Portanto, tudo se antecipou. Sim. E essa falta, e isso faz falta, esse período na criança. Sim, faz. Já que estamos agora a focar-nos mais aí, depois vai-nos levar também esta tua vertente que eu adoro, dos teus livros. Esse período é fundamental numa criança. Isto é como nós passarmos a adolescência no momento certo. E termos as experiências no momento certo, não é? Porque depois, mais tarde...
No ensino superior, eu dou Psicologia do Desenvolvimento. Tu consegues imaginar o que aqueles senhores, todos estudiosos da pedagogia, da psicologia do desenvolvimento, determinaram que aconteceria naquela idade, naquela. E apesar disso ir alterando, porque a esperança média de vida, as ordens políticas foram trazer aqui mais intervalos de idade, ou seja, a adolescência teve um grande contraste em relação àquilo que ela era. Não havia adolescentes, não havia meia-idade, porque essas idades, ou eras criança ou eras adulto. Toda essa construção, percebes, já não está assim a corresponder como nós estudamos e aprendemos, que foi um ganho substancial. Estás a dizer, o pré-escolar, tens esta questão cognitiva, vai por aqui, não vais por outra, que não faça sentido, faz tanto sentido. Que evites ensinar aquilo que não deve ser ensinado e que aproveites aquilo que deve naquela altura, na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância, na adolescência, ok? E onde é que estão a ficar todos esses construtos, esses estudos, essa sabedoria do desenvolvimento para ajustar aqui a este desenvolvimento e para podermos que está ajudar, a trazer, não é? E para podermos ajudar os pais e as crianças, não é? Sim. Portanto, a meu ver, passámos imagina, dos nossos pais que tiveram uma infância, os nossos avós, em que aos 12 anos já trabalhavam, aos 12 e alguns aos 10, e que alguns tiveram os primeiros sapatos com 13, 14 anos, porque isto é uma realidade e porque estamos a falar em Portugal. A minha avó teve aos 18. Pronto, a tua avó foi aos 18, pronto. A minha avó, se calhar, andou descalça também até essa idade ou mais, não é? Sim. E de repente, portanto, uma criança, passamos de uma faixa em que as crianças não tinham a infância, não tinham a fantasia, não tinham o carinho, não tinham os recursos, ou muito poucos tinham, porque havia uma franja da sociedade que tinha, mas 70% da população em Portugal era analfabeta. Sim, antes do 25 de Abril, claro quer dizer, isto é verdade, não é? Verdade. Isto, não... E ainda temos lives dessa história, como é óbvio. Sim, ainda há aqui muita carga desses tempos. E, portanto, passamos de uma infância daí para esta que tu estás a dizer. Sim. Onde também não há fantasia, mas por outros motivos. Nós estamos a assistir a uma fadiga emocional que aumentou, sobretudo também pós-pandémica, aumentou depois da pandemia, e é este encaixe que, no fundo, nós duas somos alguém que pode retratar ainda familiares que nos trazem essa história, e nós estamos vivas, ainda conseguimos explicar algumas dessas histórias, vivemos isso, vivemos a nossa infância e agora estamos a assistir. Tudo isto foi demasiado rápido, percebes? E estarmos agora neste ponto em que as crianças devem ser crianças e, com base em informação, em tudo, temos tudo disponível sobre o que é suposto estudar. Nunca tivemos tanta coisa disponível. Nunca tivemos tanto conhecimento sobre o que é suposto. Quer dizer, hoje em dia tudo e não está estamos a saber utilizar. À beira de um clique. Sim, nós estamos a precisar de sermos ensinados a conduzir a atenção, sermos ensinados a respirar, certo? Quer dizer, no fundo, nós já vivíamos, ou os nossos antepassados já viviam o presente, que é esta técnica de mindfulness, estar no presente. Eles estavam, mas não sabiam nada sobre isso e a importância disso. Agora nós sabemos e não conseguimos estar. Temos que ser ensinados. Temos ansiedade do futuro e renegamos também o passado. Sim. As crianças também sofrem muito, têm esta ansiedade do futuro. O planeta vai acabar porque eles são bombardeadas com... Elas têm uma pressão social enorme para corresponder, para caber e sob demandas muito específicas com base agora nesses critérios que são tão voláteis e descartáveis como a maquilhagem, como essas experiências que são feitas. Felizmente não são todos, felizmente também assisto a muitas. Eu ontem tive uma família magnífica, tive o privilégio de conhecer e tenho sempre, todas as semanas, tenho esses privilégios. Alguém que te surpreende pela positiva e te dá esperança, completamente. No fundo, não posso estar a dizer que não está tudo perdido. Mas, no fundo, estamos a caminhar para alguma preocupação neste sentido, desta sempre ligação à rede, não é? Estamos sempre em rede, sempre ligados. E depois não estamos ligados a nós próprios, entende? Estamos a perder esse centro. Eu tenho aqui um instrumento muito... Ajuda-me. É muito rudimentar, Elsa. É lindo, gosto muito. Foste tu que desenhaste. Foi uma aluna, tenho o privilégio depois de ter estes favores que me fazem. Miminhos. Sim. Eu gosto de representar fisicamente tudo o que é abstrato. É uma coisa que... Isso é um consenso que eu trago, que eu tenho vindo a descobrir ao longo do tempo.
E por isso é que, no tudo fundo, palpável, eu estou-me a sentir no meu gabinete. Quem me conhece sabe, eu estou rodeada de coisas. E às vezes tenho uma nutricionista que colabora comigo assim, não há assim um espaço mais simples, porque aquilo não condiz com a simplicidade que ela quer dar ao trabalho dela. Porque eu tenho que estar muito munida disso, porque eu gosto de materializar tudo o que é abstrato, é mais fácil. Isso ajuda-me imenso. Ajuda-me imenso a explicar. E à pessoa que tu estás a ouvir e a tentar ajudar, não é? Sim, imagina o que é dizer a alguém que tu estás a ouvir um pensamento e dizer, tu não és esse pensamento, tu és quem o acabou de ouvir. Como é que eu vou explicar isso a pessoa? Assim, como esta voz interna, este diálogo interior, não sou eu, então, não, tu és quem o ouve. Então onde é que eu estou? Percebes? Então, nesta perspectiva, que até é uma perspectiva até teórica, defendida, nós estamos aqui neste centro, isto é muito rudimentar. Sim, mas nós estamos aqui neste centro, nós temos a nossa sala de estar, que no fundo são as nossas competências, e a aposta nas competências hoje é fundamental. Estamos a perder também, estamos-nos a descentrar delas. A pessoa está aqui no seu espaço seguro, que a Vespalina e que o Vasco Gaspar, que também é um grande mestre para mim, chamou de núcleo saudável. Este é o núcleo saudável, o espaço mais seguro de nós próprios, ok? Dizem os entendidos que ele está, algures, muito perto do coração, ok? E quando tu estás lá, tu consegues ver o teu mundo interior como uma paisagem, entendes? Porque a paisagem não é só exterior. Um pensamento é uma paisagem, uma emoção é uma paisagem, uma ideia é uma paisagem, e tu estás sempre lá e és alguém que és a única pessoa que pode ver isso, porque isso acontece no teu interior, no teu jardim, percebes? E depois é só tornar isso absolutamente mais funcional, mais lógico, sempre com estes suportes que podem... Sim, porque o que está aqui são partes... E depois estes círculos são partes... Os círculos são partes, têm imagens, não trouxe essas imagens todas, mas são partes de ti, tens a tua parte procrastinadora, a tua parte... Tenho a minha parte empreendedora. Olha, a minha de gostar de dormir há de ser uma dessas... A grande. Pronto, e tu és alguém, a partir do teu núcleo, do teu centro, a observar essas partes tuas, a acolhê-las, a aceitá-las, percebes? Não há partes más. Explicar o mundo interior desta perspectiva mais metafórica, até imaginativa, é a minha missão aqui. E depois dar a entender à pessoa, seja a criança, seja o adulto, tu és a única pessoa responsável por isto. És só tu que tens a chave do teu núcleo saudável. Não? Mais ninguém tem, Elsa. Nós, com isto tudo, estamos a aprender a olhar, estamos a olhar constantemente para o exterior. Os sentidos estão todos no exterior. E ainda por cima, tudo o que toca em ecrãs é sempre a ver. Se tu vês, tu levas a atenção para fora, não tens muito espaço para imaginar. Para olhar para dentro. Se eu te pedir para tu olhares para a garrafa de água que está escondida e não se pode dizer, e pedir para imaginares a Torre Eiffel, se calhar vais ter que fazer aqui, porque os teus olhos estão a ver uma garrafa de água. E é o olhar para dentro que te vai fazer imaginar a Torre Eiffel, percebes? E é este jogo, esta capacidade que nós temos, ela tem que estar sempre a ser cultivada, preservada, ensinada a ser gerida. Para nós termos o tal núcleo saudável. Exatamente, para estarmos lá. Porque imagina que há aqui uma parte minha que eu detesto, uma parte que é procrastinadora. Ela acaba por gerir, aqui o livro que mostra isto, vai mostrar que isto é um maestro, e ela, se for ela a orquestrar, imagina, se for ela o maestro, é ela que tu vais dever uma obediência, tu perdes-te de ti. E há pessoas que se estão a afastar muito do seu núcleo saudável, porque são as partes que, no fundo... Estão desequilibradas, estão em desequilíbrio. E são elas que tomam as rédeas. E tu confundes-te com elas, mas não és. Tu és o espaço mais seguro de ti, tu és alguém, qualquer ser humano é alguém que vem aqui para estar bem e para depois fazer face então às circunstâncias externas. Ou seja, eu costumo dizer sempre, a vida é de dentro para fora e nós vivemos de fora para dentro. Foi despedida. Ok? De fora para dentro, ok? Mas se eu tiver isto tudo bem cultivado em termos de saúde psicológica, saúde mental, saúde física, bem arrumado, eu levo para fora as minhas próprias circunstâncias, que são aquelas que eu também tenho aqui.
Eu não estou a falar até de dizer, acredita que vais conseguir, não tem só a ver com isso, percebes? Isso é um pormenor, mas... Então, isto é muito importante para a pessoa levar para si e para perceber para o funcionamento e o quanto ela é responsável por isto, Elsa. Nós estamos a achar muito que um profissional ou que outros são sempre responsáveis, percebes? Mas a culpa nunca é nossa. Eu fui ali e não aconteceu nada, fui ali, fiz isto, também não... Mas é como eu, quando vou nutricionista, não é? Dentro para fora. Ela não me diz para molhar o pãozinho no azeite. Não diz. E não disse para pôr um quilo de manteiga num bocadinho de pão assim. Exatamente. E então, percebes? De dentro para fora e não de fora para isso mesmo. Tem que partir daqui. Então, ela vai-me escrever não sei quantas formas, mas se eu não fizer essa parte... nada a fazer. Isso. Nada a fazer. É um pouco isso. Nada sim. a fazer. É uma coisa que exige de exige ti. Exige, tu vais-te esforçar, e isto é um magoar. foco muito importante quando tu inicias um processo de acompanhamento numa pessoa, numa criança ou num adulto, não é? Sim. Começas... Essa é uma parte fundamental. Eu quero lhe dar muita explicação sobre o que é que se passa com a pessoa. Isso é fundamental. As pessoas sentem logo muita compreensão quando tu consegues chegar e dizer acontece-lhe isto provavelmente pensa isto ou aquilo. Sim, há uma identificação. E as pessoas pensam, nunca tinha pensado nisso assim, dessa maneira. Exatamente. Esse é o reforço maior, porque o psicólogo acaba por ser um clínico, mas também é um guia, orientador, não é? É um educador. E, no fundo, é isso que é a psicologia, é um mediador, não é? Sim. Um mediador, uma pessoa que faz pensar, uma pessoa que não tem as soluções à mão, não é? Tu não dizes, olha, está aqui esta solução, pronto, é aqui. Não tenho. Mas ajudas, não é? Sim, e até por isso é uma disciplina, é uma área do conhecimento tão... como é que se mede, não é? Ou seja, o resultado. Porque quando tu és médico, tu dás um medicamento e a pessoa tem uma dor... O sintoma pode diminuir, o sintoma diminui ou é operada e o osso depois restabelece. Claro. Agora, uma pessoa que está a ser acompanhada, depois como não é? Ela como tem que estar disposta, é preciso muita coragem para se pedir ajuda. Logo, esse é o primeiro passo. As pessoas têm mais coragem hoje em dia de pedir ajuda? Acho que sim. Sabe-se mais. Isso é positivo, é uma coisa boa aconteceu. É positivo. Ainda temos muitos estigmas associados a isto, não é? E com a diversidade também de ofertas de coisas diferentes, também as pessoas ficam um bocadinho perdidas. Mas mesmo assim conquistamos um pouco mais isso, essa possibilidade da pessoa saber pedir ajuda, estar confiante com isso. E depois, então, a pessoa tem que ser mesmo um problema para ela, tem que impedir de ela viver bem, para ela se sentir completamente motivada a ultrapassá-lo, ok? E às vezes nós não temos muita vontade. É só isso. Quem tem muita vontade trabalha muito porque está a incomodar muito, está a doer muito. Mas esse esforço vai doer, não é? Não parte de um sítio onde vai haver só flores vais e ficar uma zen, vais ficar muito tranquilo e depois chegas à tua realidade e olha, e lá é que acontecem as coisas. Tudo desmorona. Exatamente. E esta roda que tens aqui? Olha, esta roda fala de uma coisa que eu trabalho muito e que também está, que é a regulação emocional. As pessoas sabem agora muito sobre emoções, já têm mais literacia emocional. Eu vejo mesmo as crianças dizem, eu estou muito triste, eu estou muito alegre, estou muito... Já verbalizam e sabem ajustar. E sabem distinguir. Sim, sabem ajustar. Mas depois ainda temos uma diferença naquilo que a pessoa é. Eu estou triste, ok, então vá, receba essa tristeza. Eu não quero estar triste, isto dói-me um bocadinho, estás a perceber? Isto é como uma unha encravada. As pessoas, a regulação emocional não é um destes botõezinhos que nós estamos aqui a ver que vamos rodar, não, é algo que nós temos que identificar, aceitar, ter. A Ana Lenas é uma ilustradora muito conhecida no mundo no mundo dos pequenotes. Ela fez estes materiais. É tão giro. Ela é espanhola e ela também tirou... Ela é designer, mas ela tirou também formações em psicoterapia. E tu és fascinada por isto, não é? Fascinada, sim. Porquê é que eu não me lembrei disto antes dela? Porque ela é que desenha as coisas dela. Portanto, isto como é que funciona? Portanto, tens a raiva, não é? Por exemplo, vamos à raiva. Foi assim o primeiro que me sai. E agora tens aqui a forma de regular. Um exemplo, por exemplo. O que é que está aí a dizer? Dá voltas com os olhos fechados. Rui Pereira, o que é que tu tens? Tens medo, raiva, tristeza, confusão, calma, alegria. Ou alegria, diz lá. Alegria, então olha, alegria...
Alegria, sacode o corpo com as mãos. Tão giro, muito engraçado. É óbvio que tu não vais fazer tudo isso nem em todas as circunstâncias, mas internamente tu podes fazer coisas sem que ninguém saiba que tu estás a fazer, não é? Tu podes imaginar-te a sacudir as mãos se estás num sítio onde, se eu agora quiser ter alegria e estiver a sacudir as mãos, não o posso fazer, mas posso estar a fazê-lo aqui e tu não sabes. Há uma coisa que eu faço, que é... Quando eu estou com muito receio, por exemplo... Receio? Receio, como as bolas... Receio vem do medo. Quando eu recheio, como as bolas de Berlim, fico com recheio, sim, sabes? Com recheio. Ou quando vou entrar para um palco e pronto, e às vezes ainda dá aquela formigueira, aquelas borboletas. Então, eu imagino toda a gente de roupa interior. Pronto, tens um recurso que dá para tudo, não é? Sim. Roupa interior. Sim, aquele truque só com todos nus e roupa só com interior. Meias, às vezes digo isso aos meus alunos, interior, ficam horrorizados. Sim, ou só com meias ou pronto. Tenho outro também que é quando alguém está numa... se coloca num pedestal muito grande, eu imagino a pessoa na casa de banho. Pronto, é isto. Elsa, resulta muito. Elsa, a tua vida agora vai mudar, porque tu estás a regular-te emocionalmente. Estou-me a regular emocionalmente. Exatamente. Pronto, eu se calhar podia fazer, era esta roda com outras coisas, não é? Escrevia com coisas adultas também. Então, podias fazer um para adultos. Está bem. Não é? Olha, sim, é uma ideia, não é? Bem. Fazeres um para adultos com... De facto, se tu queres, tu já podes saber isto tudo. Eu acho que nós estamos muito aí. Nós já sabemos tudo, nós já temos imensos recursos, até excessivos, então, sobre as emoções, desde que elas são maioritariamente estudadas. Só que agora temos que as usar. Temos que fazer realmente o que está aqui, percebes? Lá está o que eu te estou a dizer. É fundamental. Na minha nutricionista eu tenho exatamente que fazer o que ela me sugere. Que aborrecido, percebes? Tem que ser. Mas tem que ser. Tenho que fazer exercício físico, tenho que fazer este treino mental, tenho que fazer este exercício emocional, percebes? Não basta só, ok, estou triste, já sei, o que é que faço agora com a tristeza? Vive-a. Vive, assiste dela a partir de ti, do teu núcleo saudável. Vê o que é que ela tem para te dizer. Lá está, eu gosto de depois exteriorizá-la toda. Estes frascos também, não, fascinante, Rui. Isto, olha, temos este frasco que diz assim, calma, tens que ter calma, tens que ter calma. Não, portanto, é uma pitadinha, tu tiras uma pitadinha. A pessoa tira uma pitada. Pois. E chega aqui. Eu achava que isto era estricnina, mas não é, estou a brincar. Não pode ser. Não é nada precoce. Não é. Não. A pessoa tira uma bolinha destas e... Sim. E depois eu tenho, por exemplo, ou pessoas escritas, a família, ou tenho o próprio menino ou a menina. Fofinho. E qual é que é a emoção que tu achas que está mais tempo presente em ti? E a pessoa vai buscar os fresquinhos. Isso é uma forma de estar a materializar isso. E a vermelha é o quê? É raiva. Ai, a raiva. Olha, se esta me dava jeito... Porque eu às vezes, é vermelha, olha, isto é Sim, eu gosto às vezes de metaforizar como é que ela aparece, salpico, digo exatamente, ela vem assim, começa pequenina, estás a perceber? Eu preciso dessa materialização. Da matéria, sim, para explicar isso abstrato. Mas isto foi ideia tua? Não foi. Não, é a tal espanhola. É a Monstro das Cores. Como é que se chama a espanhola? Ana Lenas, que preciosidade que ha hecho, que ha hecho. Que bien, que preciosa. Sim. E esta aqui? Olha, trouxe só algumas coisinhas. As coisas a quem... Rui, olha esta tão gira. A que é que tu estás disposta a dizer sim? A que é que estás disposta a dizer não? Sabes o que é que se põe aí? Papelinhos, coisas que tu estás disposta a dizer sim, coisas que estás disposta a dizer não. Não é não. Então também há o sim, xarope do não. Também há um xarope do não, sim. E há muitos mais fresquinhos, há as mais emoções, há estas. Essas todas. Sim, ela tem umas 3 malas. Portanto, coisas. essa psicóloga... ela não é psicóloga. Não é psicóloga. Ela vem pela via da arte, ela é ilustradora e depois tirou algumas coisas terapêuticas para poder escrever sobre este, percebes? Correto. O que é uma coisa que eu também aprecio muito, que é juntar a arte com a psicologia. Sim, e tudo no visual. E agora vamos... Eu não sei, estamos com tempo, Rui? Ainda temos? Temos mais 10 minutos. Okay. Não, porque eu quero falar dos teus livros, quer dizer, quero falar dos livros, quero falar da vida do Senhor Tempo, quero falar destas coisas que eu também trago. Sim. Nesta tentativa de explicar em texto, porque as histórias são grandes metáforas para tu entenderes os tais conceitos abstratos.
O Senhor Tempo traz-nos a passagem do tempo e o significado que nós Como é que lhe damos. lembraste do Senhor Tempo? O Elsa tem muita... Foi assim uma ideia? Não, tem a ver com as minhas coisas. Tem a ver comigo, Elsa. Não vale a pena eu estar aqui com coisas, não é? Eu sou alguém que tem muita dificuldade em tudo o que leva o tempo, em aceitá-lo. Eu sei que o tempo Isso não mesmo. para. Sim. O tempo é coisa rara. Ele Lançaste na é um Biblioteca enigma, Municipal. de verdade. Ele é um enigma para mim, entendes? Eu tenho, como ele me inquieta, eu tenho que escrever sobre ele. E depois a forma de escrever mais metafórica, pensar que ele existe. Eu disse à Tânia, o Senhor Tempo tem que ter suspensórios, tem que ter... Percebes? A ilustradora é a Tânia Bailão, a nossa leiriense. Tânia Bailão. Olha, Sim. uma pessoa para eu trazer aqui. Completamente. Tânia Obrigatório. Bailão. É obligé, não é? É obligé. Tânia, tu aceitas? Aceito. Olha, já vou. Olha, a Sílvia diz que tu aceitas Aceita vir completamente. ao 1,5 m de conversa. É Tânia Bailão Lopes. Tânia Bailão Uma ilustradora leiriense de grande qualidade. Eu devo ter conhecido na altura, Sim, mas não sim, estou porque a recordar. ela também foi, ela é a editora do Senhor Tempo, ela foi ilustradora e a editora, a Brisa é a dela, ok? Chama-se Brisa, a editora. Brisa, sim. Brisa do lixo. Pronto, eu já tenho mais uma convidada. Eu fico tão contente, os meus convidados, além de me ensinarem muitas coisas, a mim e ao Rui, porque o Rui, belas surpresas, o Rui vem da Alcobaça, está lá em Alcobaça, vem para Leiria e, atenção, sem desprima para Alcobaça, mas tem conhecido gente boa, não é, Rui? Porque andamos todos na nossa vidinha e depois não fazemos estes momentos de partilha e isto definitivamente ajuda nesse sentido. É importante. O que é que as pessoas andam a fazer, não é? Pronto. E o tempo tem a ver com isso, é poder explicar às crianças ou aos seus leitores, porque para mim os livros infantis jamais são só para crianças, senão olha a minha vida, como é que eu justificaria as minhas compras literárias. Só para dar aquela mensagem de que há coisas que são dolorosas de passar e por isso vão demorar mais tempo, há coisas que um gelado, que tens tanto prazer a comer um gelado, ele vai ser muito rápido, se calhar ao final do dia já não te lembras que comeste um gelado. Portanto, a volatilidade do isso tempo mesmo, explicado numa história do Senhor Tempo. Em fantasia, em metáfora, e depois sempre com a personagem. Eu gosto claro de pegar, que eu sou como tu, peraí, que eu estou aqui a fechar, eu não queria era que esse caísse. Não cai Prefácio de Rui de Carvalho. Sim. Como é que convenceste este Olha, querido foi pelos os palhaços do Hospital, porque o Rui de Carvalho é o grande apoiante dos palhaços do Hospital e depois foi fácil. Ele é maravilhoso. Foi super acessível. O prefácio foi das coisas mais fáceis. Podes achar absurdo, mas foi. Ele rapidamente lindas. Se prontificou. Tanta cor. Ele prontificou-se assim. Prontificou-se rapidamente, foi pela via da filha que ajudou, claramente, mas pronto, foi... Porque se há alguém que pode falar sobre a passagem do tempo é ele, não é? Sim, porque ele está com... Ele é imortal. Ele é imortal. Ele não tem idade, eu nem vou dizer, ele não tem idade, ele é imortal. Ele tem 90 e tal anos, já não sei precisar quantos. Pronto, Elsa, é isso, é a possibilidade de, pela via da escrita, que também é um exorcizar meu, levar Tens estas... aqui em francês, escrito em francês. Parce que a Tânia prima da França, ele dit Fonseca. Attends, j'aimerais croire que la nature d'autres... Olha, eu tive um patrocínio francês para ver esse livro, não é difícil de saberes, e a Tânia aconselhou mesmo que se fosse bilingue teria mais possibilidades. Porque ela também tem livros dela e que também estão traduzidos em inglês. Não é tão natural tu trazeres o francês, não é? É mais o inglês por ser mais universal. Então nós fomos As ilustrações são maravilhosas. Tânia, vamos ter que conversar aqui no Metro de Conversa. Vamos, sem dúvida. Ela vem. É obrigatório, é obrigatório. Sim, que lindo. A Vespalina já vem noutra senda, porque este é mais, digamos que eu usaria mais este em consultas do que propriamente esse. O Senhor Tempo. O Senhor Tempo que já vai na segunda edição. Já vai na segunda edição. Mas podem adquirir. Sim, podem adquirir. Neste momento é mais fácil de adquirir até comigo, porque sim, já estou nos sítios onde estava exposto. Silvia Brites, procurem no Instagram, Facebook, Silvia Brites, psicóloga. Sim, exatamente. É assim que está o teu Insta. Silviabrites.psicologia. Psicologia, isso. Procurem. Que é um livro muito, muito, muito interessante. Olha, eu tenho tantas boas surpresas com o Senhor Tempo, porque volta e meia há de haver alguém, uma mãe, uma criança, que me traz coisas sobre isso, percebes? E mandam-me vídeos. Este ano houve uma escola até que se mascarou de Senhores Tempos, no Carnaval, percebes? Que bonito! Não quer dizer que tenha sido diretamente em relação a isto, mas mesmo assim eu tenho sempre essa ligação. O Senhor Tempo criou muito, muito vínculo nesse sentido.
E também é o primeiro, não é o primeiro? Eu acho que sim. O primeiro amor. é o primeiro amor. Sim, amor primeiro, amor primeiro. O meu CD também se chama Amor Primeiro, o meu primeiro trabalho. Mas por acaso, porque o amor vem sempre em primeiro lugar, na altura foi essa a analogia que fiz. Mas sem dúvida muito interessante trazeres aqui a língua francesa, aliás, porque nós também temos na nossa diáspora de imigrantes, não é? Temos tanta... Aliás, Paris tem mais... Sabias, Rui, que Paris tem mais portugueses a viver do que em Lisboa? Vivem mais portugueses em Paris do que em Lisboa? Sim, isso faz-me completo sentido, sem dúvida. Sim. Verdade. E, portanto, acho muito, muito interessante trazeres esta... Olha, na altura a Tânia estava completamente entusiasmada e eu também. Eu tinha escrito a Azáfama dos Sentimentos e queria ter este instrumento mesmo para trabalhar em oficinas com professores. E ela, gentilmente... tu também escreveste ainda antes do senhor? Não, foi na altura. Na altura, na mesma altura. E a Tânia, gentilmente, cedeu-me as ilustrações, escolhidas por crianças, porque demos hipótese a uma amostra até significativa. Como é que achas que o amor é? Este ou este? E foi mais na perspectiva de monstro que eles escolheram, foi votado. E então eu escrevi isto no sentido, eu organizei imensas oficinas para professores, porque isto é um material que tu não vês aí disponível, porque quem fica com a Azáfama tem que entender como é que é a forma de dinamizar. Apliquei este programa numa escola durante o ano voluntariamente, na escola do Arrabaldo. Foi incrível, eu adorei. Foi aí que descobri também que algumas daquelas fantasias não estavam tão presentes, entendes? Amor, ódio. Isto foi o que saiu, Elsa. Saíram estes porque sim, foi o que saiu. Fui fiel a isso. Portanto, Azáfama dos Sentimentos. Temos aqui o amor retratado. Oh, Rui, estamos a ver. Eu sei que já estamos com pouco tempo. Isto é verdade. Olha, vês como o senhor tempo é. Olha, mas tu podes até ler só. Posso ler o do amor? Simples, sim, este recomendo mesmo que leias. Então, o amor. Vamos aqui ler. Pode ser uma conchinha que se transforma no momento mais especial do dia. Pode ser um beijo à esquimó com requinte de fantasia. Pode ser uma marradinha de um gato ou um quaquá de um pato. É só para procurar nas coisas mais simples, estás a perceber? Sim. Quando nós estamos com aquelas crises nas coisas de mais desamor. Nas coisas mais. Sim. E temos aqui a coragem também, que eu acho que precisamos muito da coragem. Posso ler a coragem? Podes, claro. Coragem, essa aventureira, é de todas as emoções a mais guerreira. Tem uma força incrível, capaz de destruir qualquer barreira. Persiste, insiste, resiste, nunca desiste. Movimenta-se como só ela contra tudo e contra todos. Por vezes fragiliza e pode até chegar a duvidar. Depressa ganha força a rodos. Eu gosto desta palavra, rodos. São paletes. São rodos. Muito bonito. Olha, a Azáfama chegou a ser materializada em oficinas na Arquivo, com a brilhante performance da Cláudia Jerónimo, que é uma leirense também, que faz muitas oficinas também Jerónimo. para trazer, sem dúvida. Ele é musicoterapeuta e ela fazia performance completa do que estava aqui e foi algo que também foi uma experiência muito incrível com a Azáfama. Mais uma pessoa Tu conheces a Cláudia, de certeza. Muita ajuda que tu me estás a dar. E tenho mais nomes. Sim. Não, já vamos falar em off, porque infelizmente estamos a chegar à reta final. A Vespalina é a nova convidada, porque ela é recente, ok? E ela vai-nos ensinar a conduzir a atenção, como é que ela faz. No fundo, este livro tem mais texto, é para crianças bocadinho mais velhas. Mas qual foi a diferença de tempo? 2017, 2016, eu não consigo ver. Vês a minha resistência com o tempo. E este em 2022. 2023. Olha só. Como é que... Sim, foi pós-pandemia. Foi pós-pandemia, pronto. Foi. Tá bom. Sim. E ela traz-nos as estratégias que a fazem ser alguém que gera vida de uma maneira diferente, gera os pensamentos de forma diferente, gera as emoções de forma diferente. Fui buscá-la. Ela surgiu mesmo como uma ideia, uma vez para não é o animal mais querido que possamos pensar. Então eu trouxe os insetos todos para explicar e para trazer algum vocabulário, mindfulness, que está aqui destacado. Atenção plena. Exatamente. E depois também dinamizei oficinas em que as crianças, já leitores, já do primeiro ciclo, pudessem descobrir quais são as palavras
percebes? Respiração consciente, núcleo saudável, atenção plena, essas palavras mais difíceis, para que pudesse existir tão bonito, esta forma. Sim. Tão bonito. Eu ainda não tinha agarrado na Vespalina, ainda não tinha. Essa não te vai picar, Elsa. Não, esta não. Eu até, alguns insetos até fofinhos, outros, por exemplo, os mosquitos que me sujam as paredes da cozinha, não. E que me dá vontade de dizer palavras menos agradáveis. Olha, levas e depois... Leva raiva, exato, leva e depois raiva. regulas, fazes isto que está aqui a sugerir, não é? Sim, que é... Lembras-te? Raiva. Então, olha descansa... não, das voltas com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Pronto, exatamente. Pronto, voltas com os olhos fechados e a coisa passa. Sílvia, a coisa passa e o tempo passa. Verdade, e o senhor eu avisei-te. E o senhor tempo... Eu às vezes era impiedoso. Eu sabia, Rui, que isto ia acontecer. Os meus convidados chegam muitas vezes, tu tens o dom da palavra, obviamente, e és uma pessoa... Por favor, Elsa. E também, não, verdade, e também por circunstância da tua profissão, como é evidente, és muito fluida no discurso. Mas mesmo aqueles que são menos, chegavam aqui muito preocupados, houve convidados que eu tive muito preocupados, ai, mas o que é que eu vou falar e o que é que eu vou dizer? Eu disse, mas isto é uma conversa descontraída, metro e meio de conversa, isto é muito descontraído. Verdade, e depois de repente confirmo. O tempo passa e nós não damos por ela. Verdade. Pronto. Temos uma parte 2. Pronto, fazemos uma parte 2, sim, uma ótima sugestão. Até podes vir com a Tânia Bailão Lopes ou com a Cláudia Jerónimo. Está bem, será um gosto. Muito obrigada, Sílvia, Elsa, por teres foi um vindo. privilégio, obrigada por Não, eu é que agradeço. Eu já tinha agradecido primeiro, não foi primeiro. Agora vamos ficar aqui. Mas tu apareces sempre em fases da minha vida muito engraçadas, estás sempre lá e esta também foi engraçada. Verdade. Se calhar não tens noção do quão importante. Se calhar não és. tenho. Vamos Verdade. falar agora aqui em off. Mas muito grata, muito grata. Muito obrigada a todos que estiveram connosco aqui no Metro e Meio de Conversa, na rádio e pronto, este episódio também está disponível para o mundo, para toda a gente que queira perceber um bocadinho de psicologia, um bocadinho, não é? Isto foi só o levantar do véu, mas também para conhecer a Sílvia Brites, que trabalha nesta área e com 2 livros lançados e que conversa boa que tivemos aqui no Metro e Meio de Conversa. Voltamos para a semana com mais um convidado. Para vocês, um beijinho, ação. Vamos encerrar. Beijinho.